Olá a todos, meu nome é Sérgio Soeiro e eu estou aqui para dar mais uma dica para quem está iniciando no violão. A dica de hoje é sobre acessórios. Existem vários acessórios que podem ser utilizados, seja para proteger o instrumento ou para nos ajudar a facilitar a nossa vida na hora de tocar. Então vamos lá. Número 1, case, bag ou capa. É importante que a gente proteja o violão. Então, a case, ela é uma proteção perfeita, porque ela é como se fosse uma caixa, onde a gente coloca o violão dentro, ela tem o formato do violão e ela não vai deixar arranhar, bater, nada disso vai acontecer, nem mesmo desafinar, por ação do contato com a capa, no caso. Já a capa tem esse inconveniente, como ela é uma capa, é como se fosse um tecido, então ela pode acabar desafinando o instrumento, alguma batida mais forte pode acabar arranhando, mas assim, num contexto geral ela protege muito bem, protege inclusive das mudanças de temperatura, umidade, etc. Então é muito bom. O segundo item é a estante ou suporte. É muito importante também porque evita da gente colocar o violão em qualquer lugar e ele acabar caindo, alguém batendo nele, derrubando, evita quebra, evita arranhão. Quando a gente coloca ela no suporte, ali ele vai ficar. Inclusive, hoje em dia já existem suportes de parede. A gente coloca ali, não atrapalha ninguém, não fica no meio do caminho e o violão fica ali, mantém o padrão dele, evita quebra de cordas e assim é muito bom, é um excelente acessório. Tá? O terceiro acessório é o afinador. Todo músico ele tem a obrigação de saber afinar o seu instrumento sozinho. Porém, quando a gente utiliza o afinador, e aí nisso eu incluo também os aplicativos, porque existem aplicativos de afinação, o que acontece? A gente acaba afinando o instrumento na afinação padrão. E essa afinação padrão ela é universal. Então, se eu for fazer uma live e tocar com alguém lá na China, lá em qualquer lugar do mundo, na Rússia, sei lá, e ele tiver também com afinação padrão, a gente vai conseguir tocar sem maiores problemas. Quando a gente afina sozinho, pelo nosso instrumento, sem utilizar recurso nenhum, a gente acaba colocando ele muitas vezes num tom que não é o tom universal. E aí, quando a gente for tocar com alguém, complica. A gente vai ter que afinar um violão pelo outro. Então, usando a afinação padrão, a gente nunca vai ter problema. Tá ok? Número 4, a palheta. A palheta ela pode ser utilizada tanto no violão de nylon, quanto no violão de aço, quanto na guitarra. Na guitarra é praticamente padrão. Todo guitarrista usa palheta. No violão, geralmente se usa palheta mais nos violões de aço, mas pode ser utilizado no nylon também sem problema nenhum. Ele facilita para que o som fique mais seco, mais firme. E dependendo do que o músico quer fazer, pode ser bom. Tá? Dedeira ou dedal é outro acessório que pode ser utilizado. Os antigos utilizavam muito, hoje em dia caiu um pouco em desuso, mas ainda tem gente que utiliza. A dedeira ela serve para a pessoa dedilhar sem sacrificar o polegar. Ele consegue fazer batidas também a partir daí. É um acessório interessante. É um pouco difícil de se usar, principalmente no começo. A adaptação é um pouco complicada, mas é um acessório que pode ser utilizado. E se for bem utilizado, pode ser bastante útil. Tá? Porta-palheta. Porta-palheta é como se fosse uma caixinha que ela vai colada no violão, fixada no violão, e ela facilita para quando a pessoa estiver tocando uma música com palheta e de repente ela quer dedilhar, ela pode colocar a palheta ali sem atrapalhar o andamento da música, sem atrasar o andamento da música, sem prejudicar o ritmo da música, e depois ela pega a palheta de volta e volta a fazer batida. Tranquilo, é um acessório interessante também, dependendo do que a pessoa for fazer. A correia alça ou talabarte é muito útil, principalmente para quem vai tocar em pé, para ter firmeza para segurar o instrumento. Mas quem está sentado também pode ter um probleminha, às vezes, com a barriga. A barriga atrapalhar um pouco e a pessoa não conseguir ficar numa posição confortável e firme para tocar. Então, o talabarte é bastante interessante nesse sentido. Tá? O outro ponto é o capotraste. Capotraste é como se fosse um prendedor que a gente vai colocar aqui. A função dele é simplesmente transferir a pestana do violão para outras partes do braço.
Em vez da pestana ficar aqui, aonde a gente colocar o capotraste é como se tivesse essa pestana aqui. E aí, isso aí vai nos permitir uma sonoridade mais aguda. A gente vai conseguir ir mudando o tom que a gente está tocando, inclusive vai facilitar o nosso canto, porque a gente vai ter que fazer menos esforço para alcançar as notas, e é para isso que serve. Na verdade, ela não substitui a pestana, ela substitui, na verdade, essa peça aqui, porque ela vai deixando mais aguda o nosso toque, os nossos acordes, tá ok? Último acessório é o metrônomo. Metrônomo é um acessório que pode ser usado em qualquer instrumento, na verdade não só no violão. E ele é utilizado para contar o pulso da música. Então ele nos ajuda, o músico, a não perder o tempo e nem a velocidade que está tocando. Ok? Eu vou parar por aqui para esse vídeo não ficar muito, muito longo. Mas assim, são todos acessórios interessantes, mas, como eu disse, são acessórios. A pessoa vai utilizar se quiser e se achar que isso facilita em alguma coisa a sua vida. Muito obrigado e até a próxima.